Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, o novo ensino médio, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de aprofundamento curricular. O aprofundamento curricular em questão aqui é o hashtag Se Liga na Mídia. Eu sou o professor Mauro Farias e o meu componente é o Laboratório de Produção Jornalística nesse primeiro semestre. Então a aula está aí para vocês, ó. Laboratório de Produção Jornalística. É a atividade 3, então na atividade 3 a gente está falando sobre o quê? Representatividade, e essa é a segunda aula do desenvolvimento. Então já tivemos a introdução, desenvolvemos uma aula já, né, a última gravação, onde iniciamos a fala sobre o papel da mulher nos esportes, porque a gente está falando na parte do jornalismo esportivo agora, né? Então focamos aí no nicho em que a mulher está começando a ocupar bastante espaço, tá? E aí, como toda aula, eu sempre trago um convidado, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Antes disso, eu quero apresentar os conteúdos que a gente vai abordar aqui na aula, tá? Primeiro vamos falar sobre a mídia e a cobertura do futebol feminino. Isso é importantíssimo, né? Por que falamos sobre futebol? Porque falamos de Brasil, e Brasil só fala de futebol, né? A gente tem tentado aí quebrar esse paradigma, mas o futebol ainda é o esporte que mais tem propagação, né? Voltando para a tela, a mulher no jornalismo esportivo, entrevista com... Aí tá o grande detalhe, né? Entrevista com o jornalista Rafael Ramos, mas o Rafael Ramos foi substituído aos 45 do segundo tempo, tá? E eu trouxe quem? A jornalista Marta Teixeira. Então, como o material já estava pronto, a gente não conseguiu incluir a Marta Teixeira, mas ela está aqui comigo. E vamos falar sobre a mulher na arbitragem. Marta, já que eu tive que cometer aí a correção, né, da substituição do Rafael Ramos, levantamos a plaquinha aqui, substituímos o Rafael Ramos e trouxemos a Marta Teixeira. E por que eu trouxe a Marta Teixeira? Porque estamos falando de representatividade da mulher no esporte, então a gente não pode cometer essa gafe, né? Como o assunto mudou de última hora, então o Rafael Ramos não pôde participar e mandou aqui uma representante especialíssima, que é a Marta Teixeira, e eu vou apresentá-la para vocês. Tudo bem, Marta? Olá, tudo bom? Muito obrigada, agradeço bastante o convite e essa sensibilidade, né, de colocar uma voz feminina falando de um assunto que tem a ver com o universo feminino no esporte, né? A Marta é editora assistente do site UOL, né? Trabalha ali no setor do UOL Esporte, né? Exatamente. Isso, e aí está muito envolvida nesse mundo aí dos esportes, e aí vai poder falar para mim, Marta, o Brasil ainda é só futebol mesmo? Olha, a gente está tendo uma mudança de mentalidade, as pessoas estão abrindo um leque maior de interesse. O futebol ainda predomina, indubitavelmente, né? Não tem como questionar isso, mas é interessante ver como principalmente os mais jovens, eles se abrem mais a outras modalidades. A gente teve agora, recentemente, por causa da Olimpíada, uma visibilidade muito grande de esportes que antes eram considerados muito mais estilos de vida por quem via de fora, né? No caso, o skate e isso mesmo. E você falou isso, eu lembrei, porque eu ia perguntar para você, por que motivo que os jovens têm se interessado tanto por outros esportes? Aí eu lembrei o evento da Olimpíada. A Olimpíada costuma trazer isso, né? A Olimpíada, ela tem esse poder de abrir a mente, né? Porque às vezes a pessoa que durante o ano todo, durante 5 anos, né? 4 anos, todo um espaço de tempo, né? Ela só se foca quando pensa em esporte no futebol, primordialmente, nas Olimpíadas ela vê outras modalidades, ela vê outros atletas, ela tem uma experiência esportiva diferente. Então isso abre. E no caso dos jovens, dos mais jovens, é interessante notar que a gente sempre se interessa mais por aquilo que tem proximidade com a nossa realidade. Sim. E essa é uma das bases do futebol. Porque que todo menino gosta de futebol? Porque joga futebol em qualquer lugar. É fácil, né? É fácil, né? Você sempre tem alguém para jogar futebol com você. E no caso dessas outras modalidades, por exemplo, o skate é uma modalidade muito democrática também. A pessoa, o jovem, ele não precisa ser um fenômeno, mas ele pode andar de skate, né? Então, quanto mais existe essa proximidade, isso vale para todas as modalidades. Eu citei o skate por ser uma novidade, né? Mas vale para o vôlei. Por que o vôlei cresceu tanto? Porque as pessoas também jogam muito vôlei. Você sempre se interessa mais por aquilo que você entende. Né? Na escola, a educação física acaba adaptando. Eu não sei se uma coisa, o que vem primeiro, né? Se é a escola influenciada ou se a escola influencia. Mas o fato é que tem alguns esportes que eles acabam sendo adaptados exatamente por essa questão que você falou, né? Da aparelhagem, né? Por exemplo, jogar futebol é muito fácil. Põe 2 chinelos e tal. Você joga. O próprio skate tem as rampas específicas
que é maravilhoso, mas você pode andar de skate em qualquer lugar. Você anda na rua, se você quiser. Você viu uma escada, já é um corrimão, já é um lugar para você andar de skate. Sim, né? Então, né? as suas modalidades que têm as especificidades ali, o né? surf, por exemplo, já é mais difícil. O surf já tem uma especificidade maior, mas é um esporte tão plástico, né? Que as pessoas, mesmo se não sabem nem nadar, que dirá... E eu ia falar outra coisa também sobre o surf, porque além do caso de ter essa especificidade, ter o local ambiente que tem que ser o adequado, mas eu tenho visto que muitas pessoas, muitos jovens de classes, a classe menos favorecida mesmo, né? Jovens pobres, né? Vamos usar a palavra aí, jovens pobres, que também têm acessado e que normalmente era muito ligado à elite, né? Normalmente era o jovem branco, olho azul, que era o surfista. Hoje a gente já vê uma miscigenação total, porque o esporte também tem sido democrático muito pela participação de movimentos, de ONGs e tal, outros trabalhos que têm sido feitos de base, né? Sim, hoje em dia a gente tem vários projetos sociais que levam, né, jovens de camadas sociais menos favorecidas para participar de atividades envolvidas com surf, né, para aprender a surfar, mesmo no Rio, né, para ir em todo lugar. E antes ainda era uma coisa que quem morava na comunidade não tinha essa vivência. Exatamente. Hoje em dia já se tornou uma coisa um pouco mais acessível. Ainda a gente não vai falar, não, tá tudo 50/50, não é. Tá, mas já existem portas de entrada para que outras camadas façam parte dessa realidade. Bacana isso. E aí, como a gente está aqui falando de representatividade, né, não custa retomar o conceito de representatividade. A gente falou muito sobre isso nas outras aulas. Lembramos da Djamila Ribeiro dizendo que a representatividade ela tem que ter esse vínculo também com os espaços onde essas minorias ocupam, né? Então não basta só estar presente, né? Por exemplo, não basta eu trazer uma jornalista negra para falar que eu estou fazendo representatividade negra, né? É preciso que as pessoas que são dessas minorias, elas ocupem espaços estratégicos. E é preciso mais do que isso, como a própria Marta falou, que também o Estado garanta, e a Djamila também fala sobre isso, garanta também o acesso de quem está assistindo a esses outros processos, né? Por exemplo, não adianta nada eu falar assim, eu estou me vendo ali, nossa, que legal, uma pessoa igual a mim, mas eu não consigo chegar lá. Exatamente, né? Você precisa dessa porta, né? Você precisa dessa porta que te permita entrar nesse espaço. Né? A gente tem sentido que está havendo uma mudança em todos os sentidos, né? E não é uma mudança, porque às vezes a gente vê a mudança e acha que isso é dado. Sim, né? A mudança é sempre um processo de conquista. Exatamente. Né? Então, mas a gente tem notado que os espaços estão se ampliando, estão se modificando. Às vezes existiu o espaço, mas limitado a uma certa realidade. Então, nós temos conseguido algumas mudanças que são bastante significativas. Legal. Né? E aí ontem, quando a gente estava gravando, eu tenho esse negócio com o tempo, né? Ontem, o vídeo anterior, né? A aula anterior, porque isso é gravado. A gente estava conversando sobre a questão dos 40 anos que ficou proibido e as estratégias que as mulheres usavam para poder jogar futebol. Quando elas falavam que aquilo ali era um espetáculo circense, era as vedetes, era o que fosse, simplesmente para poder driblar as proibições. Então, tudo isso daí é levado em consideração quando você está ocupando o seu espaço. Você fala assim, para que eu estivesse aqui agora falando sobre isso e ocupando meu espaço no jornal, outras pessoas passaram por alguns problemas, tiveram que driblar, tiveram que encarar a coisa de frente, né? Ver a discriminação na cara e verbalizada, né? Porque hoje tudo é muito velado, mas antigamente era verbalizado mesmo, né? Você não é daqui, não é para você, mulher. Mas a gente ainda vê, né? Por exemplo, teve casos aí noticiados de mesa redonda e de papos que os homens, de vez em quando, alguns desinformados aí da vida acabam soltando frases desse tipo, né? Sim, porque a gente às vezes esquece que nós somos um produto daquilo que a gente é no dia a dia. Sim. Né? Se a gente foi criado com certos preconceitos que a gente nem percebe que são preconceitos, sim, a gente naturaliza. Então, de repente, você vira para a pessoa e fala assim, não, porque
É diferente você estar aqui, mas por que é diferente? É diferente porque na sua cabeça esse é um espaço que, no qual eu não cabia antes. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, às vezes, a pessoa nem percebe. Com essas falas, né? Aí, quando existe o questionamento, é que a pessoa percebe que, olha, tem alguma coisa estranha. Por que é? Que legal, ela sabe falar sobre futebol, né? Não é como se fosse, como se fosse física quântica, se né? estivesse usando partes do corpo para falar, parte do corpo masculino e feminino são importantes, né? Para determinar se a pessoa sabe ou não sabe falar. Exatamente, futebol. mas a gente ainda existe, a gente ainda encontra muitas pessoas que têm essa visão muito limitada, né? De que, mas a mulher não pode falar de futebol, por quê? Porque ela não joga futebol, porque ela não jogou futebol. Mas como assim? Tantos homens falam sobre isso também no jogar. Quem disse que é obrigatório jogar, né? A gente vê muita gente que jogou e não consegue entender fora. E outros que não... Né? É porque, às vezes, a pessoa tem uma visão limitada daquilo, né? Por outro lado, existem também pessoas que jogaram e que são excelentes na visão geral do jogo. De tudo, mas aí é que nem você falou, o fato é que quando vai falar da mulher, a primeira coisa que vem na cabeça é a mulher, não é o fato de saber ou não, de ser competente ou não. Né? Exatamente. Ô Marta, vamos falar um pouquinho sobre coisa boa aqui, ó. Nessa tela eu trouxe uma notícia para falar sobre a questão da cobertura da Copa do Mundo. Pode pôr na tela para eles? Olha lá, ó, a mídia e o futebol feminino. Finalmente a representatividade feminina entra em campo. Então aqui está falando sobre a história da Copa do Mundo e falando que lá em 91, né, na China, depois de 60 anos do primeiro campeonato masculino, aí que vem ver a primeira Copa do Mundo feminina e como que a cobertura era bem, né? Era uma exceção, bem né? xoxinha, né? A cobertura da Copa do Mundo e do futebol feminino, na verdade, ela era uma exceção à regra. Você falava muito ocasionalmente, de uma forma muito pontual, né? E agora, nessa última Copa, o que foi muito legal a gente perceber é que os índices de audiência foram muito altos. Então, existe realmente um interesse, né? Por esse produto, porque não se pode deixar de considerar. É que a gente falou ontem, a parte financeira, as empresas, elas têm que ver o produto, né? Exatamente. O produto tem que ser rentável. E o mais bacana nesse fenômeno todo, é que ao trabalhar esse produto, teve-se essa mesma sensibilidade de, a gente vai falar de futebol feminino, então é importante colocar vozes femininas falando sobre isso. Né? Eu vi isso, essa crescente aí muito forte. Mas assim, antes dessa Copa, por exemplo, o que via no Brasil muito, quando se falava de futebol feminino, era a Marta. Exatamente. Porque a Marta se tornou um fenômeno, né? Uma referência. E olha que eu via muito da misoginia velada, né, que é aquela misoginia que você fala que às vezes a pessoa nem sabe que está sendo misógino, mas está sendo, que falava, a Marta parece um homem jogando, né? Não é, e achava que isso era um elogio, né? Achava que isso era um elogio. Então eu falava muito, a Marta parece um homem jogando, né? E o futebol feminino, porque assim, e era uma visão que eu tinha também, tá? Porque você está apreciando ali um jogo, você já se acostumou a ver um jogo masculino, com uma dinâmica, né? Então tem uma dinâmica. Aí no começo, por exemplo, as mulheres, elas não tinham a mesma dinâmica que a gente vê do futebol masculino. E aí ficava aquela coisa, é chato ver, né, não sei o quê. Outro ritmo. Aí por isso que a Marta se destacou, né? Porque correria, ela driblava, ela chutava forte, ela não sei o quê. A gente via a goleira falhando, aquela coisa, que é tudo uma dinâmica que foi pegando. E não se levava em consideração também que a mulher não tinha as mesmas condições de preparo, de tudo, principalmente aqui no Brasil, né? E aí depois a gente foi vendo, por exemplo, hoje eu vejo o meu Corinthians jogando, né, feminino, é maravilhoso, né? Então assim, tudo uma questão de que precisava de apoio, precisava que se olhasse para as mulheres e visse que elas eram capazes de fazer aquilo. Mais estrutura, né? Mais estrutura e levar a modalidade como uma coisa séria, não como uma exceção, né? Hoje em dia a gente tem uma mudança de regra não, né? No sistema lá na CBF, que os clubes têm que ter ali
times, o time grande tem que ter... Na Libertadores também falaram isso, né? Que para participar da Libertadores... Você precisa ter um time feminino, né? Então, é claro... Você vê o ponto que foi ter que pegar, né? Exatamente. Porque você precisa... Você tem ali o produto, você tem a coisa, mas você precisa mostrar para as pessoas que elas têm que trabalhar aquilo com seriedade. Sim. Né? Porque é isso que faz toda a diferença. Não é que assim, da noite para o dia, o futebol feminino explodiu da noite para o dia. Não, foi um processo, foi um trabalho. Sim. Você destacou a Marta, que é um fenômeno, que é uma... no cenário do futebol feminino como um todo, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, ela é diferenciada. Sim. Mas hoje em dia você encontra muitas meninas de nível altíssimo no Brasil, em outros países também. Quer dizer, não é que você depende mais de 2, 3 para fazer a diferença. Eu lembro que a Marta, ela ganhou quantos prêmios, né, seguidos? Não, seguidos eu... Acho que seguidos mas 4. ela ganhou vários prêmios, foram 4. 6, eu acho. São 6 no total e acho que seguidos são 4. São 4, eu posso estar enganada. A gente pode estar enganado, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Nessa época, praticamente a gente não via adversário para ela, né? O Brasil não ganhava os campeonatos, aí por uma questão diversa, né, que a gente pode avaliar, a estrutura não se levava muito a sério, os clubes não estavam estruturados, não se tinha campeonato, os jogadores tinham que jogar fora, aquela coisa toda que a gente já sabia. Mas a Marta, ela se destacou mesmo como um fenômeno. Sim. Hoje a gente já tem, por exemplo, os Estados Unidos é uma superpotência, tem até o Japão já entrou no grupo das grandes potências, né? Porque os países perceberam que o investimento tem retorno. Você tem a Alemanha, você tem Canadá, você tem muito... Suécia fez uma ótima Olimpíada. Suécia sempre foi um país forte no futebol feminino, porque tinha um investimento que, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, vem da base, né? Ele vem da base mesmo. Também entrou nessa, os Estados Unidos porque também ele não é forte no masculino como... Não é tão forte como é no feminino, né? Então, agora que o masculino, agora há 2 Copas mais ou menos, que os Estados Unidos estão tendo mais força no futebol masculino. Eles vão sediar uma Copa do Mundo. Aí agora já estão preparando até uma base, né, para essa Copa do Mundo. É uma mudança de mentalidade mesmo, porque antes, né, por que o futebol feminino nos Estados Unidos ficou mais forte que o masculino? Primeiro, porque era um trabalho de base mesmo, né? Tanto que você assiste filme de americano, você vê criancinha, muita menina jogando, né? É uma outra forma de trabalhar, diferente do que acontece aqui no Brasil. Né? Aqui é bem diferente. O futebol feminino lá é uma coisa forte mesmo. Marta, eu trouxe aqui uma matéria, né, falando da mulher no jornalismo esportivo, que é o seu setor, né? Sim. É importante mesmo... Primeiro, é importante que haja mulheres participando na tela, por exemplo, esse caso dessas mulheres que eu coloquei aí, são mulheres famosas, né? Por serem apresentadoras, repórter, comentaristas. Aí eu acho que não tem narradora, porque... Não, a Renata Medeiros está ali. A Renata Medeiros é narradora, se eu não me engano, né? Sim, a Renata está ali, né? É narradora, ela está ali, ela é a última ali perto da bola. Então temos tudo ali. Ali está a Renata Fã, que é a apresentadora. Não, a última, a Renata de Medeiros é a última. Eu não sei se ela é eu e meu óculos, acho que ela é, né? Isso aí. A Renata Fã, então, ela tomou conta, né? E talvez ela seja uma das precursoras aí de quem mais tempo ficou. Eu não sei, teve muitas antes dela. Nossa, mas ela tomou conta do espaço e ficou, né? A gente tem ali no início, que foi realmente desbravadoras, né? Muitas jornalistas desbravadoras, Kit Balieiro, muitas jornalistas que começaram ali numa época em que não eram nem bem vistas, né? Sim. Não eram nem bem vistas pelo trabalho. Como que era esse clima, né? Inicialmente... Entrar numa redação, no estúdio e dividir espaços. Inicialmente existia uma resistência que não era só do torcedor, ela era também de quem trabalhava na própria área, ela era também uma resistência da estrutura como um todo. Mas por que quer fazer futebol masculino, né? Porque está interessada em quê? Sim. Né? E não entendia que era um trabalho, como qualquer outro. Sim. Se você gosta de futebol, você quer falar sobre futebol. Exatamente. Se você gosta de vôlei, você quer falar sobre vôlei. Então não existia, mas naquelas cabeças ainda era uma coisa absurda, né? Sim. Por que uma mulher quer falar de futebol? Exatamente. Né? E pior que isso, né? Uma mulher não pode ser
competente falando em futebol, né? O questionamento ele era muito mais amplo. Falando assim, ela é café com leite. Deixa ela falar, mas ela é café com leite. Exatamente. Depois dá a última palavra para o outro, que aí ele resume tudo, né? Ou mesmo barrar a pessoa, mesmo, né? E aí, por isso que eu falo, essas desbravadoras, essas mulheres que foram muitas vezes alvo de problemas mesmo, porque as pessoas não conseguiam entender. Então, por isso que eu falei, né, que é importante lembrar sempre que as coisas não são dadas. Não são dadas. Hoje em dia Exatamente. a gente vê muito mais mulheres no jornalismo esportivo, mas houve um tempo em que isso era uma exceção total. E o legal hoje em dia é que esses espaços estão se ampliando. Né? Ali apareciam principalmente mulheres que estão à frente das câmeras, né? Repórteres, apresentadoras, mas existe todo um contingente que está atrás ali, cuidando de produção, pesquisa, e mesmo repórteres que não aparecem tanto, né? Então, edição, né? E existe também as mídias alternativas, as mídias comunitárias, né? Sim. Pessoas que estão ali labutando no dia a dia. Exatamente. Que às vezes até o próprio material deles acabam sendo usado nas mídias tradicionais e essas pessoas estão ali no dia a dia trabalhando e não aparecem, não são notórias, estão ali, né? Então, quer dizer, para você ver que a mulher não é um interesse, eu tô ali, tá ali porque é bonitinha, apareceu, é um interesse só para... Não, tem mulheres sérias mesmo que estão trabalhando, que estão lutando para poder criar esses espaços e ajudando as outras que estão aí na... São mulheres sérias que trabalham com muita dedicação e não querendo fazer um comparativo de mais dedicação ou menos dedicação, mas elas estão sob um escrutínio muito mais eu acho frequente. Que é mais dedicação. Eu acho que é mais dedicação porque, que nem você falou, tem que trabalhar dobrado. Né? Você precisa trabalhar. Nada é fácil, tem que se provar o tempo todo. Né? Porque qualquer erro que você cometa não vai ser primeiro porque, foi um erro. Vai ser primeiro, porque foi uma mulher. Mesmo que não fale, mas fica uma coisa velada. É claro, é sempre importante pontuar que não é todo mundo que pensa assim, mas ainda na grande maioria, tanto que muitas dessas mulheres que você mesmo mostrou ali, elas frequentemente lidam com um assédio moral. Sim. Hoje a gente tem mídias sociais, né? Que às vezes as pessoas se escondendo atrás de um avatar, elas agridem, porque uma coisa é você discordar do que a pessoa está falando. A discordância é perfeita, né? É o que leva a gente para frente. Outra coisa é você tentar desqualificar o trabalho, desqualificar a pessoa, porque ela é mulher. Né? Então, por isso que é sempre importante você dar um segundo olhar sobre aquela tua crítica, né? Mas eu estou criticando simplesmente porque eu discordo ou simplesmente porque eu não quero dar uma qualificar o trabalho de uma pessoa que eu acho que não tem que estar ali. Sim. Né? E aí, só para... o tempo está passando, eu já estou até assustado aqui, mas está ótimo. Muito, eu adoro. E é exatamente isso. Porque eu vou te perguntar uma outra coisa que eu acho que você vai falar muito também de novo, que é importante falar. Que nessa foto, a gente vê que temos mais um problema ainda, que é o problema maior, talvez hoje a gente tem que discutir isso também, que é a representatividade da mulher negra. Então, quando a gente está falando de mulher, a gente já vê o problema que é a mulher ter que ocupar os espaços, e a gente está feliz por isso. Mas agora temos o outro problema, que é a mulher negra ainda está ficando para trás, né? Então, eu estava lembrando aqui dos jornais que eu assisto, né? Tem uma apresentadora no Sport TV, se não me engano, que é negra, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é maravilhosa. E Karina, se eu não me engano. Sim, assim. Karina. E aí, mas aí a gente começa a lembrar, e aí olhando a foto a gente vê que a maioria é branca, sem tirar nenhum mérito, porque todas são maravilhosas, mas assim, e a mulher negra, por que tá ficando para trás? Ou ficando para trás não, por que ela não tem tanto destaque, né? Porque a evolução, digamos assim, ela é passo a passo mesmo, né? Começa pelo fato de se aceitar a mulher. Depois que se aceitava a mulher, antigamente existia o mito do ela fica bem no vídeo, que era um eufemismo para ela é bonita. Aí cai esse mito e você aceita que a mulher seja normal, ela não precisa ser fabulosa para estar na frente do vídeo. E hoje em dia você tem um novo olhar para essa representatividade também do negro, né? Da negra na televisão. O que ainda não é tão comum,
A gente já está tendo mais representatividade, não apenas no esporte, né? A gente tem outras, Sim, em outros, no jornalismo como um todo. Né? Mídia, Você falou da Karina, a gente tem a Débora Gares também, que é uma jornalista que está ali no esporte há muito tempo também. A gente tem várias outras, né, que estão ali, mas a gente sabe que ainda é uma representatividade menor do que, pensando no total assim, né, da mulher branca. Sim. Né? Mas vai porque, sim. Eu estava lembrando, fazendo um paralelo, ou seja, a gente sempre faz paralelo com os Estados Unidos, né? E a gente lembra que nos esportes americanos a gente vê muitos comentaristas e narradores pretos, né, apresentando quase que o tempo todo. E a gente ainda tem essa dificuldade aqui, e aí, como você falou, tem sido feito algum trabalho, está evoluindo, mas ainda está devagar. É preciso agora, é a nova pauta, né? Se a mulher está participando, por que a mulher negra não pode participar? Por que a gente só põe a mulher branca? Quer dizer, criou-se um estereótipo agora, então vamos tirar esse estereótipo. Você vai como todo estereótipo, você vai desconstruindo aos poucos, né? E a mesma coisa, vai chegar um momento em que você vai discutir por que não tem o jornalista, o apresentador com mais idade, né? Porque você falou dos Estados Unidos, também é muito comum você ter, né, o jornalista, o apresentador, mesmo o repórter com mais idade. Né? Então, é um trabalho contínuo, né? Você faz uma coisa, aí você olha... Sempre vai ter aquela pauta nova que a gente vai avançando, né? Exatamente. Agora, como está chegando no finalzinho, e eu não quero deixar de falar sobre isso, porque é um assunto interessante. Porque, olha só, quando eu fiz essa aula, não tinha acontecido tanta coisa como aconteceu em relação a mulher na arbitragem, né? Então, hoje você vai poder falar sobre um assunto e olha só como é atualizado em relação até à minha aula, porque a aula eu não pensei nisso. Eu trouxe a aula, pus essa foto aqui, essa imagem, até para vocês verem as primeiras mulheres árbitras, né? A apitarem um jogo oficial. E aí a gente de lá para cá teve muitas outras, né? Teve casos aqui no Brasil diversos, de todo tipo, relacionado à mulher na arbitragem. Hoje nós temos uma árbitra de futebol que é considerada uma das melhores, né? Ela se destaca mesmo nos campeonatos, inclusive os campeonatos masculinos, ela está o tempo todo apitando, né? Que eu esqueci o nome dela, sempre esqueço o nome das pessoas. Tudo bem, porque eu também sou péssimo, mas ela é maravilhosa. Eu acho que até o nome dela deve estar na minha matéria. Não, a Silvia Regina era mais antiga. Mais antiga, porque a Silvia Regina até ela não está na minha matéria, mais. Assim, que eu coloquei a o nome dela. Edina Alves. É ela mesma. Edina, acho que Sim, é Edina mas Alves. aí, Marta, nós tivemos aí, eu tenho 3 minutinhos para você falar ainda, nós tivemos o caso recente aí de violência contra uma juíza, mas também já tínhamos tido um caso de violência contra uma bandeira, e aí se a gente for retomar, eu lembro de um jogo em 93 que eu fui assistir no Pacaembu, em que um jogador do Cruzeiro, era a primeira vez que tinha uma bandeira mulher, e ele também já tinha ido para cima dela, porque a primeira vez, aí ele já ficou nervoso, já olhou, era uma mulher. Então, a forma como os jogadores se colocam. Aí a gente fala, aí tem gente que vai falar assim, mas você está no jogo masculino, tem que também aprender que é assim o negócio. Só que, como não é que funciona? Bem assim, não. Me fale aí, você tem 2 minutinhos e meio para falar sobre isso. Bom, primeiro que não é assim. Eu tenho certeza que quando, se fosse um árbitro ou uma assistente, um assistente masculino, ele pensaria 2 vezes em dar 2 passos em direção à Geralmente pessoa. Eles põem até a mão para trás, né? Exatamente. Eles vão falando, mas eles vão mantendo uma distância. Então, tudo é uma questão cultural, sim. Né? Porque a pessoa acha que por falar mais alto, por chegar com agressividade, a mulher vai abaixar a cabeça, vai voltar atrás. Por que você fez isso se eu acho que você está errada? Né? Então, eu acho que é preciso montar a mentalidade como um todo, do jogador, do torcedor, que fica falando impropérios do lado de fora. Eu sei disso, porque eu já estive na arquibancada e eu ouço o que se fala. Exatamente, porque sempre multiplique por 10. Aquilo que a pessoa fala para um árbitro homem, multiplica por 10 o que ele fala para uma mulher. E não apenas para a árbitra, mas também para repórter de campo, né? Porque ele acha que aquela mulher ali, ele é um alvo. Sim. Ele vê como um alvo. Então, eu acho que tudo é uma questão de mudança de mentalidade, mudança de postura, né? Repensar conceitos e a forma como você encara o mundo mesmo. Sim. Né? Porque, caso contrário, a gente vai ficar sempre achando que o mundo é aquilo ali que não muda. Sim. E, na verdade, não pode ser assim. Né? E o que é legal é que levanta uma pauta, né? Esse debate sobre isso. Essa é a parte boa, né? Ninguém quer violência. Mas a parte boa é isso, é que hoje as pessoas estão levantando a pauta e falando, por quê? Aquele técnico, né, que já chegou todo agressivo para cima da bandeirinha. Sim. Então, quer dizer,
Por mais que esteja nervoso no jogo, nada justifica. Ponderar, e não justifica essa agressividade nem com a mulher, nem com o homem. Porque é como a gente falou falar aqui, que não né? pensou porque estava nervoso, é uma mulher. Você discordar é uma E aquele papo de coisa. falar assim, eu não brigo com mulher, também é meio machista. Não é questão de não brigar com mulher, é que você tem que respeitar no sentido de ser humano, ser né? agressivo, né? Por que você está sendo agressivo? Ainda mais com uma mulher que está fazendo o trabalho dela, ela está ocupando o espaço dela ali. Ali não ela não está de convidada, né? Exatamente. Mas acho que o primeiro passo é essa questão meio cultural, meio não totalmente cultural e de educação mesmo da pessoa. E outra coisa muito importante é a punição. Sim. A punição ela não pode ser branda, ela tem que servir para fazer a pessoa pensar. Exatamente. E não apenas aquela pessoa, mas as outras pessoas pensarem. Para gerar um critério, né? E falar assim, exato. Tem um critério. Exatamente. Tipo assim, ó, isso é inadmissível. Isso é inadmissível e é uma coisa que tem que acontecer não apenas para punição no campo, mas também nas mídias sociais, em todas as áreas. Tipo assim, não é terra de ninguém, todo mundo pode ser punido e você tem que pensar 2 vezes cada vez que você vai fazer uma coisa, né? Porque, caso contrário, cada um faz o que quer, né? Mas que bacana. Olha, o reloginho doidinho já parou, já deu os 30 minutos. Eu estou muito feliz de ter você aqui, mas infelizmente são só 30 minutos. Então eu espero que os estudantes tenham aproveitado. Tem as orientações aí que estão na tela para vocês aproveitarem melhor o material. Eu espero que tenha uma outra oportunidade para que você volte e estou muito feliz com a sua gentileza de estar aqui, Marta. Obrigado eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar falando por um tempo, dando voz a tantas outras pessoas em um tema tão importante assim. Obrigada mesmo. Que bacana. Gente, quem curte esporte, então deve estar muito feliz. A Marta contribuiu aqui com a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.